Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual foi o resultado da minha maratona literária. Se você não participou da ML Volta às Aulas, você não sabe o que perdeu. Foi super incrível, eu fiquei muito feliz porque muita gente participou e muita gente conseguiu desencalhar livros super bacanas da estante, assim como aconteceu comigo. Eu sei que vocês sabem, ou a maioria das pessoas sabem, que durante o período da maratona eu estava viajando. Então vou confessar que eu não li tanto quanto eu gostaria, mas eu consegui praticamente concluir a minha maratona e eu tô muito feliz por causa disso. Mas chega de enrolação e bora lá pra eu contar pra vocês quais foram os livros que eu li e quais desafios eu cumpri. Bom, o primeiro livro, ele cumpre dois desafios, que é o desafio 4 e o desafio 8. Sempre quis, mas nunca leu, e de um autor que ama, mas ainda não leu. Eu escolhi aqui O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. É o primeiro volume da série Elementos, eu tava super ansiosa por essa leitura. Eu já li o segundo volume, mas eu não gostei muito. Muita gente tinha me comentado que o primeiro volume era tipo 1000 vezes melhor que o segundo. Então eu tava no nível de ansiedade muito alto. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Tristan e da Elizabeth. Eles dois são ligados por acontecimentos distintos que aconteceram na vida de cada um e que acabaram deixando eles muito abalados. E aí quando esse fato acontece, a Elizabeth ela sai da pequena cidade que ela mora e vai morar com a mãe dela. Mas aí um ano depois ela decide que tá na hora de voltar pra casa, sabe? De tá na hora de enfrentar o medo de frente. E ela volta pra pequena cidade onde morava e pra pequena casinha onde vivia. E aí ela vai descobrir que ela tem um novo vizinho, que é o Tristan. Eles já tinham tido um encontro meio desastroso anteriormente, né? E aí agora eles vão se tornar vizinhos e vão começar uma grande amizade, porque eles são ligados aí por esse fato que aconteceu com ambos. Eu adorei esse livro. A narrativa da Brit é muito gostosa, é muito fluida. Eu li ele durante a viagem, sabe? A viagem de avião até chegar lá na Espanha. Foram 8 horas de viagem. E aí eu consegui concluir a leitura. Eu gostei pra caramba. Tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês conferirem, mas sério, é um daqueles livros que valem super a pena a leitura, porque é muito bom. E aí o segundo que eu li, ele também preenche dois desafios, que é o primeiro, que pode ser uma indicação de um booktuber ou de uma pessoa assim, normal, e o 10, que é comprou por causa da capa. E aí eu escolhi 1000 Beijos de Garoto, da Tylee Collie, e gente, que tapa na cara de livro. Eu amei essa história, eu fiquei super empolgada pela leitura. Eu devorei esse livro, eu chorei, feito condenada, vocês não estão entendendo. E tipo, é aquele livro que eu com certeza vou colocar em 300 milhões de tags, que eu vou comentar com vocês aqui muito, porque eu realmente amei. E aqui a gente vai conhecer a história do Ronnie e da Poppy. O Ronnie, ele se muda para os Estados Unidos, saindo da Noruega, quando ele ainda é bem pequenininho, se eu não me engano eles têm 5 anos. E aí tipo, ele tá muito puto porque ele tá indo pros Estados Unidos, porque ele tá deixando todos os amigos lá na Noruega, ele não sabe por que ele precisa ir pros Estados Unidos. E aí quando ele chega na casa que eles vão morar, ele olha pro lado e vê uma garota pulando uma janela, sabe? Vestida assim de uma forma meio fantasiosa. E essa garota é a Poppy. E aí ela se apresenta pra ele e eles têm uma pequena conversa e ela fala: tá bom, então a partir de agora nós somos melhores amigos. E aí eles crescem juntos, cultivando essa amizade que futuramente se transforma em um amor e eles começam a namorar. Mas aos 15 anos, o pai do Ronnie, ele é novamente mandado pra Noruega e eles têm que voltar. E ele tem que abandonar a Poppy. E ele fica muito sentido por causa disso. Ele torna-se uma outra pessoa por causa dessa mudança na vida dele. Ele culpa muito os pais por tudo que tá acontecendo. E, gente, é um livro intenso porque a gente não espera o que vai acontecer do meio pro final. Mas a forma como a história é desenrolada, a história dos 1000 Beijos de Garotos é sensacional. E, tipo, é um daqueles livros que todo mundo tem que ler porque ele é muito fantástico e com certeza vai bater firme aí em você. Então eu amei esse livro aqui. E aí eu li o livro que cumpre o meu desafio, que é o 7º desafio, um livro que se passa no colégio, que é o Princesa de Papel, da Erin White. Então esse livro aqui a gente tem aí uma dúbia ideia dessa história, né? A gente vai conhecer ela é órfã de pai e mãe, ela tá meio que vivendo às escondidas, fingindo que a mãe dela ainda tá viva, quando a mãe dela já morreu, né? Até que uma vez ela tá no colégio e ela é chamada na secretaria porque tem um cara lá. E o cara tá tipo falando: ah, eu sou amigo do seu pai, eu sei que você não tem pai, não tem mãe, e eu vou te criar agora, você ser o tutor a partir da morte do seu pai. E ela fica tipo: o quê, cara? Mas só que ela é meio que movida a dinheiro, porque ela passa muitas necessidades. Então o cara fala: toma 10 mil reais aqui, ou 10 mil dólares, e ela vai. E aí chega lá, ela vai conhecer a família desse cara. Ele é viúvo e ele cuida de 4, ou são 5 filhos. Eu tô bem... é 5 filhos, os gêmeos, 5 filhos. E aí ele cuida desses 5 filhos, só que os meninos, eles não gostam muito
muito do pai. Depois da morte da mãe aí rolou uma grande briga dentro da família. E aí ele vê na Ela uma chance de reestruturar essa família, mas pode ser que a Ela venha pra perder tudo de vista ainda, pra dar mais merda ainda. E aí o que é que tem na história? Por que que é uma coisa meio dúbia? Porque a gente tem um relacionamento entre a Ela e um desses caras, e não é um relacionamento muito saudável, sabe? A Ela passa por muitas coisas. Eu não vi assim essa questão do abuso, como muitas pessoas retrataram, sabe? Durante a leitura eu não senti isso, mas eu senti realmente que era um relacionamento um pouco abusivo, sabe? Na verdade eu não sei nem se ele era. Eu não consigo ainda definir se ele era realmente um relacionamento abusivo, porque a Ela também se impunha muitas vezes. Mas ela deixou aquele sentimento que ela tava sentindo pelo cara, deixar que ele impusesse algumas coisas desnecessárias para ela, sabe? Então em alguns pontos assim da história eu achei meio desnecessário algumas coisas que foram acontecendo. Também achei fortes alguns pontos assim que não precisavam ter tanta coisa assim em cima. Então eu tô curiosa pra ler o segundo volume, porque eu quero ver como é que a autora vai desenrolar isso. Tem barulho de obra, desculpa aí. Eu quero muito saber como é que a autora vai desenrolar isso. Se ela realmente vai criar esse aspecto abusivo do relacionamento, ou o que vai acontecer. Eu tô muito ansiosa pela leitura, assim, mas não foi um livro que eu, meu Deus do céu, amei, sabe? É um livro que eu gostei com ressalvas e tô curiosa pela continuação. Cumprindo o desafio 9, um gênero que você lê menos, né, lê pouco, eu escolhi 3 Coroas Negras, da Kendare Blake. E esse volume aqui eu não concluí leitura ainda, então eu tô um pouco acima da metade. Eu não tô marcando aqui porque eu tava lendo e-book, porque eu levei o e-book pra viagem, né? Tô um pouco acima da metade, acho que eu tava em 70% do e-book. E aqui a gente vai conhecer a história de 3 rainhas, né? A gente tem um reino fantástico aqui, que é próximo ao reino dos humanos, é aquela ideia de você passar por uma nuvem e chega no reino fantástico, tipo aquela coisa do filme da Mulher Maravilha, sabe? E aí o que que acontece? Esse reino, ele sempre tem uma rainha, e essa rainha, durante o período de governo, vai escolher um rei, vai ficar grávida e vai ter 3 filhas. E aí quando ela tem essas 3 filhas, ela sai do reino lá, vai viver na terra dos humanos, e aí essas 3 meninas, elas vão ser criadas juntas até certa idade, onde elas serão separadas para cada uma treinar o seu poder. E aí aos 16 anos, elas vão lutar entre si, e uma das rainhas, que vai ser a que vai matar as outras 2 irmãs, ela vai ser a governante desse reino até que ela escolha um rei, case, engravide e tudo volte a acontecer. E aí pela primeira vez a gente tem 3 irmãs que elas ainda se sentem meio interligadas mesmo após a separação, porque normalmente quando elas se separavam, elas meio que esqueciam completamente a outra irmã, porque aí se você não tivesse esse laço de fraternidade, você conseguiria matar a pessoa, né? Mas se você sente aquela pessoa como sua irmã, você não consegue matar. E aí elas são 3 irmãs que pela primeira vez têm assim essa ligação uma com a outra, não pessoal, mas aquele sentimento guardado dentro dela. E também são 3 rainhas que não são tão poderosas como costumavam ser, né? Uma que é capaz de produzir chamas, uma que envenena e uma que cuida dos elementos. E aí a gente vai ver a história pelo ponto de vista de cada uma delas, né? Cada capítulo é narrado por uma delas, então a gente consegue distinguir como elas são vistas pelas irmãs e como elas visualizam as irmãs também. Então eu tô super curiosa para terminar. Eu gostei muito, mas não é um livro assim muito fácil de ler, sabe? É aquela leitura que vai se arrastando um pouquinho, mas de qualquer forma eu gostei muito e super indico a leitura. E aí para o desafio de um livro escrito por mais de um autor, eu escolhi O Verão em que Tudo Mudou, da Gabriela Freitas, Thaís Vandrovski e Vinícius Grossos. Thaís que até tá aqui na nossa maratona. E gente, eu amei. Olha quanto cote marcado aqui. É um que eu ainda não terminei, o último conto, que é o da Thaís, mas que eu tô amando muito. Foi o último da maratona que eu comecei a ler. E gente, eu gostei porque são 3 contos que são interligados por alguns personagens que transitam entre um conto e o outro. A forma como a história é narrada é muito gostosa, né? A gente tem aqui adolescentes naquelas fases dos 18, 19, 20 anos que tá mudando a sua vida, sabe? E eles estão mudando completamente, porque até então eles não tinham noção muito do que queriam fazer na fase adulta, e eles estão se encontrando, sabe? Se reencontrando como pessoa, como adulto, e eu tô gostando muito, eu super indico, além de que essa edição é sensacional, e sério mesmo, gente, é muito bom. E aí eu coloquei aqui um livro de um autor nacional que eu não tinha mencionado na TBR. Foi um livro que eu precisei ler durante o período da maratona, e eu falei, dá pra enfiar em um desafio aí, que é o desafio de número 5, e eu botei o As Cores do Amor, da Camila Moreira. Deixa eu diminuir um pouquinho o ISO pra vocês verem. Aqui, olha que capa linda, gente.
Eu adoro essa capa e eu adorei essa leitura aqui. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Sylvia e o Henrique, que são personagens que já aparecem no livro anterior da autora. E o Henrique, ele tem um pai que é altamente preconceituoso, sabe? Aquele tipo de pessoa que desde a infância do Henrique falava que ele não podia brincar com crianças de cor. Faça-me o favor. E aí ele vai se apaixonar pela Sylvia. A Sylvia é uma morena, exuberante, fantástica, super bem resolvida com a vida dela. Mas ele vai ter esse impedimento do pai e em alguns momentos ele meio que vai ter que quebrar pelo pai, sabe? Porque o pai tá passando por um câncer. E aí a gente tem todo um problema aí por trás. Mas eu gostei muito dessa história. Tem um romance na pitada certa, tem uma pegada de sexo na pitada certa, sabe? Tem todo esse levantamento da bandeira pelo preconceito. Então eu amei esse livro, eu super indico. Tem resenha lá no blog também, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Mas sério mesmo, eu adorei. Enfim, gente, a minha TBR conseguiu me tirar do flop. Eu tô muito, muito, muito feliz com isso. E eu quero saber de você, se você participou da ML Volta às Aulas, o que é que você leu? Me conta aqui. Dos meus livros, qual você mais gostou, qual você ficou empolgada, eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!